Olá pessoal, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês, e é sobre esse Senhor Jesus Cristo que nós queremos falar um pouco nesta série de Jesus nos livros da Bíblia, em cada livro. Será que cada livro da Bíblia, ela simplesmente conta aquela história específica daquele momento, ou será que ela aponta para Cristo? Nós não temos dúvida, aponta para o nosso Senhor e Salvador Jesus, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e surpreenda-se, cada livro, até mesmo alguns livros que você pode ver ali no aspecto mais poético, mais histórico, nós vamos encontrar muito do nosso Senhor e Salvador Jesus. Afinal de contas, como está registrado no Evangelho de João capítulo 1, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Verso 2, ele estava no princípio com Deus. 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso refere-se ao Senhor Jesus. Por exemplo, no livro de Gênesis, o primeiro livro, o início de todas as coisas, o começo, como já é aí o significado do Gênesis, nós vemos a própria criação, os capítulos 1, 2, já entrando ali na criação do homem, mais o 1, criando na criação de todas as coisas, nós vemos o próprio Cristo ali presente, porque a palavra de Deus, ela ia sendo ordenada, Deus ia falando, as coisas iam acontecendo, e não só aqui em João capítulo 1, a carta aos Hebreus capítulo 1, toda a carta aos Colossenses, por exemplo, é uma grande defesa do apóstolo Paulo em relação à pré-existência de Cristo, Cristo sendo o fundamento de toda a criação, e confirmando o que o apóstolo João também havia declarado ali, declarou posteriormente, o Evangelho de João é posterior à carta de Paulo aos Colossenses, mas assim já declarando que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é a causa primal de todas as coisas, não é verdade? Ele é o fundamento, por isso nada do que foi feito se fez se não fosse através do nosso Senhor e Salvador Jesus, a palavra de Deus, Deus ordenando as coisas, resistindo, vindo à existência, E o próprio Cristo, ele não é algo criado, Quando Cristo vem aqui na terra, por isso que o Evangelho de João toma o cuidado de dizer que o Verbo se fez carne, ele já pré-existia na eternidade, ele passou a existir em forma humana aqui na terra e ele foi, após a ressurreição, sua morte e ressurreição, glorificado e está à direita de Deus na eternidade novamente e viverá e reina para todo sempre. Amém? Então nós temos Cristo na criação, nós temos Cristo ali até na queda do homem, O homem desobedece a Deus e nós vemos ali em Gênesis 3, quando o próprio Adão e Eva, Adão e a sua esposa Eva, o que eles fazem? Eles pegam ali folhas de figueira para cobrir a sua nudez diante da vergonha do pecado, mas a Bíblia vai dizer que Deus, ele pega ali e faz vestes de peles, não diz exatamente qual é o animal, mas já começa a apontar, a prefigurar para o sacrifício do nosso Senhor Jesus, porque João capítulo 1, 29, por exemplo, João Batista declara: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa provisão de Deus, esse vestir de Deus, que é a justiça de Deus, já começando a ser prefigurado ali, o proto-evangelho que se diz ali em Gênesis capítulo 3, nós vemos ali que vai se manifestar plenamente no nosso Senhor Jesus. E daqui a pouquinho também mais à frente nós vemos no capítulo 4 de Gênesis, por exemplo, na oferta perfeita de Abel, onde Abel apresentou uma excelente oferta em relação ao de Caim, uma melhor oferta, mas não é exatamente só por causa da oferta que Abel ele é recebido por Deus, mas por toda a atitude do seu coração. Afinal de contas, a primeira carta aos João, ele revela no Novo Testamento que, na verdade, Caim já tinha inveja e odiava o seu irmão. Então, essa vai ser a razão do sacrifício dele não ser aceito. Mas já vemos uma prefigura também dessa provisão da salvação de Deus em Cristo Jesus. E que lá na frente, mais um pouquinho na história de Abraão e Isaac, no sacrifício de Isaac, nós vamos ver então plenamente isso também sendo, de uma forma mais clara, sendo anunciado ali, quando Abraão vai dizer: meu filho, Deus proverá, Então é esse Cordeiro de
Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus. Pois bem, em Noé, em Gênesis capítulo 5, 6, já vai entrando na história ali de Noé, nós vemos a revelação da salvação de Deus ali, uma grande ilustração da salvação de Deus, e que aponta para Cristo como a arca de Deus, como a porta também, né? Jesus Cristo ele é a porta, João capítulo 10, e alguns teólogos vai pelo caminho ali de que a igreja ela é a arca, e a gente tem que tomar uma cautela muito grande em relação a isso, que foi um grande erro, por exemplo, da igreja medieval, onde se alguém não pertencesse, não fosse um membro da igreja ali, ele não seria salvo, e o caminho não é esse. Deus não tem compromisso com denominações, Deus tem compromisso com a sua palavra, com o seu evangelho, com o seu reino, né? Todo aquele que nele crê, em Jesus, será salvo, correto? E quando diz que quem crê e ser batizado será salvo, em Marcos capítulo 16, nós não vemos necessariamente como hoje acontece. Hoje, infelizmente, o batismo nas águas, ele acabou se tornando apenas como um vínculo do crente ali se membrar à igreja, de se tornar um membro, né? Passou a ser apenas um critério ali institucional, mas na Bíblia não nos revela a respeito disso, né? Nós cremos no Senhor Jesus, somos batizados para testemunhar essa nossa fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, correto? Mas não é o batismo nas águas que nos garante. Então nós temos que tomar cuidado nesse Gênesis 6 de não ficar atrelando a arca à igreja, correto? Mas a arca a Cristo, quem não estiver em Cristo. Jesus fala em João capítulo 15, se vocês estiverem em mim, aí vocês vão pedir tudo ao Pai e assim será feito. Então estejam em mim. O ramo que não está na videira, que é Cristo, aí ele vai ter problema, correto? Nós somos ramos apenas, tá bom? A igreja ela não é a videira, então ela não é a arca é Cristo, a porta é Cristo, a salvação é Cristo, correto? E aí nós vemos então, por exemplo, na história de Abraão, que vai passar mais à frente ali, Gênesis capítulo 12, e vai tomar o restante do livro de Gênesis, uma boa parte, a história do patriarca Abraão. Nós vemos o propósito de Deus, de através de Abraão abençoar, né, todas as nações da terra. Então é a partir de Abraão que vai vir a semente humana ali do povo de Deus, o propósito de Deus com Israel. Aí vem a sequência: Abraão, Isaac, Jacó, não é verdade? E é em Isaac, o herdeiro de tudo, que Hebreus 1 fala que Cristo é o herdeiro de todas as coisas, ele é o filho, né? Então é em Isaac que é chamado ali a descendência de Abraão, não em Ismael, inclusive, né? Mas é em Isaac. Então já começa a apontar para Cristo, inclusive no sacrifício de Isaac, quando é apresentado lá no monte, em um dos montes na terra de Moriá. Não é o monte Moriá, correto? É a região de Moriá, e Deus aponta o monte ali em Gênesis capítulo 22, e Abraão vai ali apresentar essa oferta de fé, né? Obedecer, porque Hebreus capítulo 11 mostra Abraão como um homem de fé, e o primeiro ato de Abraão, o primeiro ato de fé de Abraão não é dizer o morto ressuscitar, não é curar um enfermo, não é qualquer um outro milagre do nosso ponto de vista aqui, como comumente nós sabemos. A Bíblia diz: pela fé Abraão obedeceu, e na sua obediência, em Gênesis 22, ele foi ali levar Isaac. E quando ele vai oferecer, Isaac pergunta: cadê, pai? Cadê o animal aqui? Cadê o cordeiro? E Abraão diz: Deus proverá. E esse proverá de Abraão, esse prover de Deus, era justamente o animal para o holocausto, o sacrifício. Inclusive, há uma distorção muito grande dessa palavra, dessa história de Abraão, desse propósito, desse proverar de Abraão, na verdade, aonde se traz muitas vezes hoje em dia só para o aspecto financeiro, só para o aspecto material. Mas lá em Gálatas, o apóstolo Paulo nos diz, pelo Espírito Santo de Deus, que essa riqueza, né, essa maldição ali que foi quebrada em Cristo Jesus, e essa promessa de Deus, essa herança de Abraão para nós, é uma herança do Espírito Santo, tá certo? E são as promessas espirituais, a salvação, perdão dos pecados, né? Hoje o povo está indo só atrás dos despojos de Abraão.
estão querendo apenas o ouro e a prata de Abraão, mas não querem a fé de Abraão, não querem a obediência de Abraão, não querem a fidelidade de Abraão a Deus, como o próprio Senhor Jesus chegou a dizer ali para os religiosos da época: olha, vocês não são filhos de Abraão, não. Se vocês seguissem realmente Abraão, se vocês conhecessem realmente Abraão, vocês me ouviriam, vocês atenderiam a minha voz, ao que eu estou anunciando a vocês. Vamos seguir em frente aí, né? Nós temos então em Gênesis 14, voltando só um pouquinho, algo interessante, que é a história de Abraão, quando ele resgata ali o seu primo Ló, que tinha sido sequestrado, e ele traz ali os despojos e traz os dízimos a uma figura que era um sacerdote chamado Melquisedeque, né? Rei de paz, rei de Salém, que era Melquisedeque, simbolizando que era rei de paz, e Melquisedeque, significando rei de justiça. E é desse sacerdócio de Melquisedeque aí, um homem que aparece ali sem genealogia, não diz a origem, o fim dele, né? E aí o escritor aos Hebreus vai dizer que ele prefigurou Cristo, o sacerdócio de Cristo. É algo muito, muito importante também para nós atentarmos, porque hoje em dia está muito na moda a ressurreição do sacerdócio levítico, né? Tem muitas pessoas aí dizendo que o sacerdócio levítico é que está ressuscitado no nosso meio, mas não é isso que o Novo Testamento nos ensina, não é isso que a palavra, o Evangelho de Cristo nos ensina, não. O sacerdócio de Cristo está conectado lá com Melquisedeque, né? Não tem nada a ver com a tribo de Levi, correto? E até mesmo porque Jesus, ele é o leão da tribo de Judá, né? Até a tribo de Israel é outra, se fosse o caso de se puxar alguma conexão em relação a isso aí, tá bom? Então, é uma observação para nós, falando do sacerdócio perfeito e eterno do nosso Senhor Jesus. O sacerdócio levítico é humano, é passageiro. Quando a gente chegar no livro dos Levíticos, tá certo? Nós vamos falar um pouco sobre isso, essa conexão deles com o Senhor Jesus. E por fim, gente, para concluir aqui, nós temos a partir do capítulo 37 de Gênesis. Estou pulando várias histórias, obviamente, aqui é somente um resumo do resumo, já estou chegando até em 15 minutos de vídeo, queria fazer 5 minutos de vídeo para ser bem objetivo, mas já estou até extrapolando um pouco. Mas o que acontece? A história de José, né? Gênesis 37 em diante, ele já toma a cena ali, José já um neto, já é bisneto já de Abraão, né? Abraão, Isaac, Jacó, e de Jacó já vindo José, correto? E José, que em Gênesis 41, verso 45, ele recebe o título de Zafenat Paneia, que significa o Salvador do mundo. E a prefigura de José em relação a Cristo é tremenda mesmo, né? Porque ele é chamado de Salvador do mundo, porque ele é usado por Deus ali para poder salvar o mundo da época de uma grande fome, né? Após 7 anos de bonança, depois 7 anos de muita fome, mas ele foi um instrumento de Deus ali para prover o alimento no momento certo. Aí nós temos a rejeição de José pelos seus irmãos, nós temos ali José como escravo, o sofrimento de José, a fidelidade a Deus por parte de José, certo? José como um homem cheio do Espírito Santo de Deus, né? E por fim, depois dele ser exaltado ali como governador e ser chamado de Salvador do mundo, inclusive aos 30 anos ele é colocado como governador, né? Uma outra semelhança ao início do ministério do nosso Senhor Jesus em relação à questão da idade. Nós vemos então que quando José se reencontra com seus irmãos, né? E ele não se vinga, ele perdoa, ele entende que o que veio como maldição foi transformado em bênção, porque na verdade o propósito de todo o sofrimento dele ali era a salvação, né, do seu povo, da sua nação, certo? E olha que ele vindo para os seus, como Jesus veio em João capítulo 1, né? Os seus não receberam, mas os outros foram abençoados, né? Os gentios, o mundo foi abençoado pela salvação em Cristo Jesus, e José ele perdoa. José, ele entende que há um propósito maior em todo aquele sofrimento, em tudo aquilo que veio como maldição contra a vida dele. Então, a prefigura espetacular do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Inclusive, quando ele anuncia, olha, o Senhor vos visitará, tá? E aí, levem os meus ossos, vocês vão sair daqui do Egito, podem levar os meus ossos, né? Então, fala do nosso Senhor Jesus, que os ossos dele não estão aqui nessa terra, né? Mas ele ressuscitou e vive e reina para todo sempre, tá certo? Então, a partir de hoje nós meditamos só em Gênesis, vamos procurar fazer uma série nos outros livros da Bíblia, que obviamente
inevitavelmente, essencialmente, vão apontar para o Senhor Jesus, tá certo? Então, sempre que você lê qualquer versículo bíblico, qualquer passagem bíblica, você vai ouvir o Espírito Santo dizer: o que isso aqui me leva para perto de Cristo? O que isso me revela do nosso Senhor Jesus, tá bom? Fica na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe.